Segundo dados do IBGE, existem cerca de 46 milhões de brasileiros que declaram ter algum grau de dificuldade, seja para enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou alguma deficiência intelectual ou mental. Mas o que poucas pessoas que possuem algum tipo de dificuldade sabem é sobre a possibilidade de se aposentarem mais cedo ou com valores melhores, sem sofrer com todas aquelas regras previdenciárias que, infelizmente, reduzem o benefício. Existe uma modalidade de aposentadoria que é pouco conhecida por muitos segurados, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. E neste vídeo eu vou te falar tudo, tintim por tintim, que você precisa saber sobre esse benefício. Quem tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, como funciona esse benefício e como se aposentar por deficiência, como provar a deficiência junto ao INSS e, finalmente, como a aposentadoria da pessoa com deficiência é calculada, que acredito ser o ponto mais importante. E se é possível converter o tempo de deficiente em comum e vice-versa. Meu nome é Robson Gonçalves, eu sou advogado previdenciário. Então fica comigo, já presta muita atenção se você pode ter direito a esse benefício. E antes de falar qualquer coisa, a gente precisa entender quem é considerada pessoa com deficiência para que possa ter direito a essa aposentadoria diferenciada. Segundo a lei, são consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que possuem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. E para você entender cada uma, para você não ficar perdido, eu vou te dar exemplos, ok? Então preste muita atenção, mas da mesma maneira, não fique preso a estes exemplos, entendeu? São apenas alguns exemplos, sendo que é impossível falar todo e qualquer tipo de deficiência neste vídeo. Então, vamos lá? Nos impedimentos de natureza física, basta você pensar em algo que compromete a função física, ou seja, o movimento, como amputação, ausência de membro, problemas nas articulações, paralisias e também lesões corporais que limitem movimentos. Sempre pense em movimentos quando a gente fala em limitações físicas. Por exemplo, você sofreu um acidente e isso te deixou com sequelas, te impedindo de realizar normalmente as suas atividades no dia a dia. Agora, já nos impedimentos de natureza mental, aqui muda um pouco. Podemos pensar nas pessoas que possuem perturbações de raciocínio, que possuem dificuldade de compreender a realidade como ela é, podendo ser enquadrado aqui os transtornos neuróticos ou psicóticos. Já nos impedimentos de natureza intelectual, a lei define que são os impedimentos que prejudiquem o funcionamento intelectual da pessoa, deixando ela com limitações. Impedimentos que fazem a pessoa ter dificuldade de se comunicar e exercer as suas habilidades sociais comuns. Aqui a lista é bem ampla, mas um exemplo é o caso do transtorno do espectro autista, ok? E por fim, os impedimentos de natureza sensorial. Como o próprio nome já diz, esses impedimentos são nos sentidos. Aqui se encaixa como deficiência auditiva e deficiência visual. Mas antes de qualquer coisa, preste muita atenção mesmo. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela não se confunde de maneira alguma com a aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, a pessoa não pode trabalhar por conta do seu agravamento de saúde. E aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência, a coisa muda completamente. A pessoa trabalha, ela pode exercer as suas atividades de trabalho, ela só possui algumas limitações na sua vida. E essas limitações não impedem ela de trabalhar, entendeu? Então é diferente, ok? E agora que você já sabe quem são as pessoas consideradas deficientes e a diferença da aposentadoria por invalidez para a aposentadoria da pessoa com deficiência, vamos aos requisitos para ter direito a essa aposentadoria diferenciada. A lei, pensando em ajudar todos, diferenciou os graus de deficiência, uma vez que nem todos possuem a mesma limitação do que os outros. E ela dividiu os graus em grave, médio e leve. E quem vai definir o grau da deficiência é o perito do INSS ou o perito assistente do juiz, a depender sempre da situação. E essa definição do grau é sempre buscando qual era a sua limitação para realizar as atividades do dia a dia. E as perguntas que o perito pode e vai realizar
são das mais variadas possíveis, uma vez que o perito vai querer saber como era a sua vida pessoal e a profissional também. Podendo ser perguntas do tipo, como você fazia os afazeres em casa, como se alimentava, como arrumava a casa, lavava roupas, e se você precisava de ajuda para se locomover ou realizar essas tarefas no dia a dia em casa. E se sua casa tinha inclusive que ser adaptada. E ele vai te perguntar também, além da sua vida pessoal, como era lá no trabalho. Se você precisava de adaptações, como você fazia para chegar ao serviço, como era o seu dia a dia de trabalho, como você executava suas tarefas no trabalho, o que você precisava de ajuda, enfim. As perguntas são das mais variadas possíveis, ok? E aqui vem um ponto importante. O perito pode constatar que a sua deficiência foi em diferentes graus no decorrer da vida. Então, por exemplo, fique calmo, que durante uma parte da sua vida a deficiência foi em grau leve e depois ela evoluiu para moderada ou grave, ou ela era grave e foi regredindo para leve, enfim. Com isso, entramos em um ponto importante sobre como provar a deficiência. Olha, as provas são principalmente documentais e aqui a variedade é grande, por isso é importante que você leve tudo o que você tiver para provar, como carteira de trabalho, laudos médicos, exames, receitas médicas, eventual concessão de auxílio-doença que você pode ter tido por conta da deficiência, enfim, algo que ateste que você possui alguma deficiência e caso ela tenha evoluído no decorrer dos anos, separe inclusive todos os laudos que demonstram essa progressão da doença, ok? É importante aqui você se atentar a isso porque não vale prova testemunhal. Ou seja, o foco é na documentação. Então, se você não vai se aposentar agora, já vai separando esses laudos e deixando eles bem organizadinhos. E agora que você já sabe quem é considerado pessoa com deficiência, como provar, vamos ao ponto crucial e um dos mais importantes, que é como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência se divide em duas modalidades, a por tempo de contribuição e a por idade. Agora, vamos para a primeira. A aposentadoria por tempo de contribuição ela é a melhor, por conta do cálculo do benefício. E os requisitos que você precisa ter para se aposentar por essa modalidade se dividem conforme o grau da deficiência. Para deficiência grave, preste muita atenção. São exigidos somente 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos de tempo de contribuição se mulher. E já para deficiência moderada, esse tempo sobe um pouquinho. São exigidos 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos de tempo de contribuição se mulher. Sempre a depender do grau, esse tempo de contribuição vai mudando. Por fim, para deficiência leve, são exigidos 33 anos de tempo de contribuição se homem e 28 anos de tempo de contribuição se mulher. Para ambos, exige-se a carência de 180 contribuições mensais. Agora, a parte que é mais interessante nessa aposentadoria é o valor desse benefício, que deixa ele como uma excelente alternativa para fugir dos redutores das regras normais. O cálculo dessa aposentadoria ele é feito da seguinte forma. Para os benefícios concedidos antes da reforma da Previdência, que se deu em 13 de novembro de 2019, o cálculo é feito considerando 80% dos maiores salários desde julho de 1994 corrigidos. Já para os benefícios concedidos depois da reforma, é a média de todos os salários, ou seja, 100%, desde julho de 1994, não incidindo a exclusão dos 20 menores. Mas aqui existe discussão e cabe revisão de aposentadoria para excluir esses 20% menores, ok? Então, se você conhece alguém que se aposentou por deficiência depois da reforma, já manda esse vídeo para essa pessoa para ela ficar atenta que é possível revisar a aposentadoria. Vamos lá? Agora, em ambos os casos, quando encontrar a média e for realizar a concessão da aposentadoria, não vai incidir nenhum redutor. A aposentadoria vai ser integral, vai ser aplicado 100% do que encontrar ao realizar essa média. O fator previdenciário só vai ser aplicado se aumentar a aposentadoria. E agora, vamos para a segunda modalidade, que é a aposentadoria por idade. Aqui os requisitos mudam. São 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher e 15 anos de tempo de contribuição para ambos, sendo exigido o mesmo período de comprovação de deficiência. E aqui, diferente do outro, independe o grau da deficiência, os requisitos vão ser os mesmos. Já o cálculo do benefício é parecido com o da aposentadoria por tempo de contribuição, mudando que apenas aqui vai ter redução.
Veja, para os benefícios concedidos antes da reforma da Previdência, que se deu em 13 de novembro de 2019, o cálculo é feito considerando 80% dos maiores salários desde julho de 1994. E já para os benefícios concedidos depois da reforma, é a média de todos os salários desde julho de 1994, não incidindo a exclusão dos 20% menores. E da mesma maneira, aqui existe discussão e cabe revisão de aposentadoria para excluir esses 20% menores para aumentar a média, ok? Agora, continuando. Depois que encontrar a média dos salários, vai ser aplicado um redutor de 70% ao chegar aos 15 anos de tempo de contribuição e adicionando 1% por ano até completar 30%. Veja, diferente da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a aposentadoria por idade possui um redutor, iniciando em 70%. Por isso, dependendo, a aposentadoria por tempo de contribuição pode e deve ser a melhor saída, por não ter nenhum redutor e o valor da aposentadoria ser integral. Importante alertar aqui, caso você se aposente por deficiência, independente da modalidade, você pode continuar trabalhando, ok? Agora que você já sabe como a aposentadoria é calculada, já é um especialista nesse assunto, aqui vai uma dica que pode antecipar o seu benefício junto ao INSS. Digamos que você trabalhasse normalmente, até que de repente você sofresse com alguma adversidade que desencadeou alguma deficiência. Veja, você não era deficiente, era trabalhador em tempo comum e agora tem a deficiência. O tempo que você trabalhou de forma comum pode ser usado para a contagem na aposentadoria da pessoa com deficiência. Aqui os tempos serão divididos, uma vez que o tempo comum é menos valioso do que o tempo como deficiente. E da mesma maneira, você pode fazer o inverso. Digamos que você tinha um tempo como deficiente, mas as regras comuns de aposentadoria são melhores para você. Você consegue pedir a conversão do tempo de deficiente para tempo comum, já que os tempos serão multiplicados, uma vez que o tempo como deficiente vale mais do que o tempo comum. Mas sobre essa conversão de tempo é assunto para outro vídeo. Saiba que, mesmo que você já seja aposentado e não teve computado tempo como deficiente, você pode entrar com uma revisão de aposentadoria para pedir uma conversão desse tempo como deficiente. Isso pode ser uma mão na roda, que pode e com certeza vai aumentar a sua aposentadoria, uma vez que o cálculo desse benefício são bem vantajosos. Isso pode melhorar o cálculo da sua aposentadoria. Então procure um especialista de confiança que entenda de cálculos previdenciários para que ele possa te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as novidades. Já curte este vídeo, compartilhe com aquele amigo que pode se encaixar em tudo que eu disse. Tchau, tchau!